Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Todos encontraram? Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 23. Amém? Quem encontrou aí, dá uma glória a Deus. Tem glória nessa igreja? Tem glória nessa igreja mesmo? Quem é que está dormindo aí? Dá uma glória a Deus. Se está dormindo, não tem como dar uma glória a Deus. Não quero ver ninguém distraído, viu? Pensamento, pensai nas coisas de cima, disse o apóstolo Paulo. Então, capítulo de número 8, versículo de número 23, está escrito assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande o quê? Bonança. Uma grande bonança. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele fale conosco através da sua palavra. Desocupe as tuas mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, traga a sua mão sobre o local do seu coração e feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento a tua palavra ela vai ser pregada. E eu não sou digno de pregar a tua palavra, mas o Senhor Jesus, Ele nos purificou de todo o pecado, Ele nos deixou dignos para que o Senhor nos usasse, para que o teu Espírito estivesse em nós. Então eu peço agora, humildemente, em nome do Senhor Jesus, usa-me para pregar a tua palavra. Me usa como porta-voz aqui neste momento. Eu te peço, fala com cada pessoa através da tua palavra, com cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Meu Deus, traga revelações profundas aqui hoje neste lugar. Opera os teus sinais aqui, eu te peço, meu Deus, para que todos creiam que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o Senhor é o ontem, hoje e é o mesmo e nunca mudou e jamais mudará. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir ao Espírito Santo, porque Ele está aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito de Deus, seja bem-vindo, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Tome seu assento. A tempestade. A tempestade. Eu acho impressionante que os discípulos de Jesus, praticamente, a metade dos discípulos de Jesus eram pessoas que estavam acostumados com tempestade. João qual era a profissão de João? De Pedro, perdão. Simão Pedro. pescador.
Só que ele também tinha um irmão que também se tornou discípulo de Jesus, que era André. Então preste atenção que o Senhor Jesus, ele tinha 12 apóstolos que andavam com ele, 12 discípulos. Só que desses 12, 4 desses 12 eram pescadores. Praticamente a metade dos discípulos de Jesus estavam acostumados com o mar em fúria. Só para quem já foi para o Marajó, existe a Baía do Arrozal. É uma das piores baías que tem. Tanto que já teve tantos naufrágios, navios afundaram. Mas para quem já está acostumado, é até divertido. Parece que a gente está numa montanha russa. Eu gosto muito. Eu gosto de mar, de rio. Só que preste atenção, os discípulos de Jesus estavam acostumados. Pelo menos a metade dos discípulos estavam acostumados. Lá naquele barco tinha homens que sabiam comandar, sabiam velejar, que era uma beleza. Sabiam qual era a posição correta de colocar o barco para ele não balançar tanto, porque quem conhece sabe. Se o barco, a onda pegar o barco de lado, ele pode virar. O ideal para pegar uma onda, quem é que sabe? É de frente. Toda onda, ela tem que ser pega de frente. Os discípulos, Pedro sabia disso, André sabia disso, os outros que também eram pescadores sabiam disso. E eles vão ficar desesperados, como se nunca tivessem passado pelo mar em fúria. Só que não era qualquer mar em fúria, não era qualquer tempestade. Era uma tempestade que veio para provar aonde estava a fé deles. O Senhor Jesus, ele permite que as tempestades venham na nossa vida para que nós venhamos ser provados, para saber qual é a nossa fé, aonde está a nossa fé. Agora, nesse momento, os discípulos de Jesus Jesus entrou no barco. Só que imagine, Jesus, ele passava de 2 dias pregando. Ele virava um dia para o outro, fazendo cura, fazendo sinais. O povo não deixava ele em paz. Quando Jesus tinha um intervalo desse para descansar, ele descansava. No momento agora, o Senhor Jesus, quando ele entra no barco, o cansaço físico, ele começa a sentir. O Senhor Jesus começa a ter um esgotamento físico. E aí ele vai procurar um local para dormir, para descansar. Ele vai para o final do barco, para a polpa do barco, coloca um travesseiro e começa a dormir. O barco daquela época não é igual aos barcos de hoje. Hoje nós temos barcos imensos. O barco daquela época, a média do barco era de 5 a 7 metros de comprimento. Eram barcos pequenos, eram barcos de pescadores. O mar agora que eles estavam, o mar da Galileia, começou então essa tempestade. E Jesus estava ali despreocupado, porque ele tinha dado uma ordem para os seus discípulos. A ordem era: vamos para outra margem. Vão para outra margem. E os discípulos então chegaram até a outra margem. Quando eles chegam na metade do caminho, antes de chegar na margem, começa a tempestade. Só que eles esqueceram de quem era que estava no barco. Quem era que estava no barco? Quem era que estava no barco? Vocês estão entendendo agora? Tem gente que está desesperado. Todo momento você só fica dando ouvido para o caos. Você fica olhando a tempestade.
Tem pessoas que só estão ouvindo tempestade todo o tempo na sua vida. Olha que morreu não sei quantos com coronavírus, que não sei o que o vírus agora se transformou em outro, que agora ele teve uma mutação e não sei o que, e agora vai ser um pior do que antes. Infelizmente as pessoas estão só enxergando a tempestade, só estão dando ouvido para o trovão, só estão enxergando os relâmpagos. Os discípulos foram distraídos pelas adversidades e esqueceram quem estava com eles dentro do barco. Tem pessoas que estão hoje na igreja distraídos. Tem pessoas que estão hoje dentro da igreja, já viveram, já caminharam com o Senhor Jesus, já tiveram milagres na sua vida, já deram até testemunho no altar da igreja, mas por causa que veio agora uma tempestade, no momento da tempestade, parece que Jesus sumiu, parece que Jesus não se importa. E aí os discípulos agora, Pedro que era um marinheiro, Pedro e André eram marinheiros, eles conheciam tudo de embarcação, conheciam tudo, eles sabiam até quando ia chover. Sabia que marinheiro mesmo sabe? O marinheiro ele sabe quando a água vai estar grande, vai estar, que chamam de pré-mar. Eles sabem quando a água vai estar lá embaixo, quando a água vai estar seca, vazando. Ele sabe quando a lua vai estar aparecendo. Um pescador, ele conhece tudo, ele sabe até quando vai dar carapanã. Sabia disso? Pescador sabe. Pescador das antigas. Eu me lembro que o meu avô não era pescador, mas ele conhecia. Ele falava mesmo assim: nós não vamos essa época para o interior, porque vai ter muito carapanã. Ele deixava a gente ir só numa época que não tinha carapanã. E não tinha mesmo. Meu avô, se ele olhasse para a lua, ele começava a olhar assim, ele já sabia se ia chover de madrugada. Então, quem é mais antigo sabe dessas coisas. Pedro já sabia que ia ter uma tempestade, que ia chover. Só que ele já tinha se acostumado, ele já tinha passado por outras tempestades da sua vida. Quantas vezes você já não passou por uma tempestade parecida com essa e você superou? E aí a pessoa está passando agora por uma tempestade igual essa e não consegue confiar que quem está no barco é Jesus. Eles começaram agora a ficar no desespero, não sabiam mais para onde ir. Iam para um lado, para o outro do barco, ficaram naquele desespero. E aí chegou um momento. No momento do desespero é quando a maioria dos crentes começam a dizer: Deus não lembra de mim, Deus esqueceu de mim, Deus não está se importando comigo. Quantas vezes você e eu já nos dizemos isso? Deus, lembra-te de mim. Olha tanta coisa que eu já fiz, Deus. O Senhor não se importa que eu pereça, porque vai ser exatamente isso que eles vão dizer para Jesus. Primeiramente eles vão estar lá naquele sufoco. A Escritura Sagrada vai dizer que as ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Eles tentavam tirar água do barco e tiravam água, só que não adiantava. Não adianta nenhum esforço que você faça, nenhum esforço. Quanto mais você se esforça, mais o teu barco vai afundar. Porque se você não acreditar que quem vai te socorrer e quem está no controle de tudo é Jesus, nada vai adiantar. Jesus agora estava lá dormindo tranquilo, descansando. Você consegue imaginar alguém dormindo numa tempestade dessa? Um barco pequeno. Olha que eu tenho um sono pesado. Eu já fui para o interior. Tem um popopô? Pois é. No popopô, às vezes eu pegava a minha rede e colocava em cima do motor, e ia ouvindo aquele barulho, aquele som maravilhoso do barco. Popopô. Imagine, em cima do motor a rede.
Para você ver agora, imagine, o sono de Jesus estava mais pesado do que o meu. Só que ele não estava preocupado, porque quem era que estava no controle? Ele, Jesus. É Jesus que estava no controle. Quem era o comandante do barco? Jesus. Os discípulos só eram marinheiros, e marinheiros de primeira viagem ainda. Por isso que ele, sendo comandante, eu vou dar uma soneca aqui. Olha, vocês só têm que atravessar, vão até outra margem, porque nós temos uma missão. Jesus, ele entregou uma missão na tua mão, você só tem que cumprir essa missão. E agora eles vão começar de um lado para o outro e vão se aproximar de Jesus. Vai comigo lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, versículo de número 35. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Ou seja, ele deu uma ordem. E eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes, que foi que eles disseram? Mestre. Que foi que ele disse? Eles falaram mestre. Todo mundo, mestre. Que foi que eles falaram? Eu vou falar só mestre e vocês completam. Mestre, tu não se importas conosco? Mais ou menos isso que eles vão falar. É o que todo mundo tem falado. Deus se esqueceu de mim, Deus não lembra de mim. Como é que Deus pode deixar eu passar por tudo isso? Ele não está lembrando de mim. O Deus de Israel lembra de você sim. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Toda sorte, mesmo que esta mãe vier se esquecer do seu filho que ainda mama, o Senhor dos exércitos, ele vai dizer: eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Pode todo mundo se esquecer de ti, mas é impossível. Sabe por quê? Porque nessa mesma passagem está escrito: porque eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Sabe, quando você pensa que Deus esqueceu de você, que você começa a orar falando: Deus, eu estou orando faz tanto tempo, eu estou nessa peleja, nessa luta há tanto tempo, o Senhor não tem ouvido o meu clamor. Deus, Ele ouve sim o clamor. Ele ouve o clamor do seu povo. No momento agora que os discípulos se aproximam e acordam Jesus, sabe o que está faltando para muita gente que está na igreja? Falta vocês chegarem até o Senhor Jesus e acordarem Ele com um clamor. Não que Jesus esteja dormindo, não. Só que às vezes é necessário com que você chegue lá: Senhor, eu não estou mais aguentando. Você já deve ter até falado isso já. Mas existe um momento, porque se você está em desespero, é melhor clamar, porque não tem para onde você mais correr. Mas agora, o conselho que eu dou mesmo: fique tranquilo. Tranquilo. Porque se realmente você tem fé, você vai passar por isso daí. Toda tempestade ela passa. Toda tempestade ela só é um momento na nossa vida. Na hora então que Jesus ele desperta, ele fala: o que é que está acontecendo? Como se ele não soubesse. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça. O Senhor vai dizer, Jesus vai dizer para eles: homens de pequena fé. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Jesus estava falando para eles: vocês não perceberam que eu estou aqui? Até agora vocês ainda não confiam em mim? Vocês vêm para a minha casa, vocês louvam,
Vocês vêm para a minha casa, me adoram, vocês fazem campanha, vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro. Vocês dizem que eu sou o Salvador de vocês, e mesmo assim vocês não conseguem crer e ter fé que eu posso livrar vocês de qualquer tempestade. O Senhor Jesus agora estava praticamente dizendo isso, e Ele está falando isso hoje para a igreja, porque tem pessoas que estão passando por crise, está desempregado, família está sendo destruída, e não consegue perceber que na verdade isso tudo está acontecendo por permissão de Deus, mas Ele tem o controle de todas as coisas. O teu negócio não vai falir, a tua empresa não vai afundar, o teu casamento não será destruído, o diabo não vai ceifar a vida do teu filho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já fala neste lugar aqui. Jesus já fala neste lugar aqui: louvado seja teu santo nome, Pai. O diabo não vai matar o teu filho. Tem uma pessoa aqui na igreja, o Espírito de Deus, Ele me fala, está pensando muito que o diabo vai ceifar a vida do teu filho. Não vai não. Sabe por quê? Porque não é só o teu joelho que está sendo dobrado todos os dias pela vida dele. Tem mais pessoas que estão orando. O Senhor Jesus, Ele me fala isso agora, o Espírito da verdade. Não se desespera, mulher. Agora os discípulos estavam desesperados, então eles começaram a querer buscar mais e mais e mais. E aí Jesus vai falar para eles: vocês têm tanta pouca fé, eu estou com vocês todo dia, eu operei sinais, maravilhas, e vocês não creem que eu estou com vocês? Aí Jesus vai dar uma ordem: vento! Porque foi o vento que tirou o teu foco. Você estava olhando para Jesus, de repente você estava indo bem, do nada veio a tempestade, tirou o teu foco. Tirou para onde você sabia para onde você estava indo. Veio a tempestade, você ficou perdido no meio do oceano, você não sabe para onde ir. Você parece que você está sem bússola. Você não precisa de bússola, porque a tua bússola é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Discípulos, então Jesus vai olhar e vai falar assim: vento, cala-te. Cala a tua boca, vento. É isso que ele vai dizer. Sabe o que vai acontecer no momento que Jesus ele se levanta e vai mandar o vento se aquietar? Vai acontecer uma grande O que vai acontecer? Uma grande... O que é a bonança? Hein? É o quê? Não estou entendendo nada. É uma calmaria. Bonança, segundo o dicionário, é um tempo calmo, tranquilo. É o tempo, se prepare. Sempre é assim. Quando nós estamos passando por muita dificuldade, estamos numa tempestade, se prepare que você está breve em chegar no local, num lugar, num tempo aonde tudo vai estar tranquilo, aonde você vai falar: nossa, aquela tempestade não era tão grande assim na minha vida, eu me desesperei à toa. Eu me desesperei à toa. Você vai chegar falando isso aqui, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. Só que os discípulos não estavam crendo que Jesus era poderoso para fazer isso. E aí muitos se maravilharam e começaram a falar: nossa, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Só que na primeira vez, preste atenção, Jesus estava no barco. São duas tempestades que eles vão passar. A primeira tempestade, Jesus estava no barco. Na segunda tempestade, Jesus não vai estar no barco. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco e estava no controle. E agora na segunda tempestade? Vá comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Preste atenção que na primeira tempestade, Jesus vai dar uma ordem para que eles fossem para outra margem. Na segunda tempestade vai acontecer a mesma coisa, só que vai ter uma diferença. Jesus vai falar: eu estou mandando vocês agora sozinhos. Mais uma vez a fé é provada. Versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Preste atenção que agora os discípulos, na mesma situação, eles já tinham passado uma experiência bem parecida com aquela. O mar estava enfurecido, era o mesmo mar. Sabe o que é o mesmo mar? Às vezes pode ser a mesma situação na tua vida que está acontecendo de novo, está repetindo a mesma coisa. Deus, mas eu já passei por isso. Deus está permitindo você passar de novo. Os discípulos já tinham passado por uma tempestade no mesmo mar, e agora, só com uma diferença, eles estavam sozinhos. Jesus não estava lá no barco com eles. Eles não iam poder agora sair correndo lá na popa do barco, acordar Jesus e dizer: Jesus, o Senhor não se importa conosco. Jesus agora vai deixar eles sozinhos. Existe um momento que Jesus ele nos deixa sozinhos, para ver até onde nós cremos nele. Talvez você esteja pensando que você está sozinho. Jesus ele nos deixa um momento só, mas ele deixa a gente só, mas ele não para de olhar a gente. Jesus estava lá do monte e olhava para os discípulos e o barquinho deles lá quase afundando. Só que quando os discípulos de Jesus começaram agora a clamar, mais uma vez clamou, não aguentaram mais, começaram a clamar e chorar. E aí o que vai acontecer? Jesus ele vai descer do monte por causa do clamor. E aí ele vai andando por cima das águas, por cima de aquilo que era dificuldade para os discípulos, aquilo que metia medo nos discípulos. Jesus estava andando por cima. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus ele pode não estar agora contigo no barco, ou pode estar, mas uma coisa eu tenho certeza: pode ser que Jesus não esteja no teu trabalho, não esteja lá, mas uma coisa é certa: Ele tem controle de todas as coisas. Meu filho, eu não estou lá porque eu me ausentei apenas por um momento, mas eu tenho todo o controle. Jesus desceu e foi andando por cima das ondas. Imagine Jesus andando por cima daquelas ondas, e as ondas vinham. Os discípulos, quando olharam, o medo, a falta de fé, ela causa, na verdade, a falta de fé, ela é uma incredulidade, faz com que a pessoa não reconheça quem é o seu Deus. Quando a pessoa não tem fé, ela não consegue reconhecer quem é Jesus, não consegue reconhecer o poder que Ele tem, porque a pessoa não está com fé, ela não consegue crer que Jesus é poderoso para fazer aquilo. Jesus agora estava andando por cima das águas. Pedro olhou de longe: meu Deus, é um fantasma. Confundiu Jesus com um fantasma. Quantas vezes Jesus ele não quer se apresentar para você e você fica com medo? Se apresentar de que maneira? Através da palavra, através da oração. Quantas vezes ele não falou no teu pensamento: meu filho faz isso, e você não obedeceu porque você não acreditou que era ele que estava falando contigo.
Jesus agora então se aproxima e ele diz: olha, não tenham medo, porque sou eu. Aí agora Pedro vai dizer: se é mesmo o Senhor, o que ele vai dizer? Manda que eu vá contigo. Até aí. Pedro então ele vai ter um pouquinho de fé. Ele vai ter fé. E aí ele coloca o primeiro pé para fora do barco, o segundo pé, e começa a andar. Na Bíblia toda só teve duas pessoas que andaram na água: Jesus e Pedro. Só que o objetivo do diabo sempre é tirar o teu foco. Tem pessoas que o foco dessa pessoa é o pastor. O foco de vocês não tem que ser o pastor da igreja. O pastor da igreja é falho, é pecador. É por isso que tem um monte de gente olhando para o pastor, olhando para o obreiro. Não olhe para ninguém a não ser Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí a pessoa vê: ah, mas o pastor pecou, fez isso. Ah, eu vou me afastar também da presença de Deus. Só que agora o Senhor Jesus mandou com que Pedro viesse. Pedro estava olhando só para Jesus. Só que o diabo, ele veio, começou a colocar trovões, vento forte, começou as ondas crescerem. Pedro tirou o foco daquilo que ele estava olhando, que era o Senhor Jesus. Ele olhou para um lado e para o outro. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve medo, ele perdeu a fé dele. No momento que Pedro perdeu a sua fé, ele afundou. Tem muita gente que está afundando porque já perderam a sua fé em Jesus. Você deve confiar nele e saber que Jesus é poderoso para te tirar do meio dessa tempestade. Aí o Senhor Jesus vai se aproximar, porque Pedro vai dizer: Senhor, socorre-me. Aí ele vai levantar a mão. O Senhor Jesus se aproxima dele, segura pela mão dele e vai dizer aquela palavra que ele disse no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas: homem de pequena fé. Tem muita gente que está na igreja, mas é uma pessoa de pequena fé. Isso é até normal, até comum, porque a nossa fé, ela fica oscilando, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Só que agora o Senhor Jesus vai falar: homem, por que tu duvidaste? Por que tu não acreditou que era eu? Por que tu duvidou? E aí o Senhor Jesus vai entrar no barco com eles. Aí Jesus vai dizer mesmo assim: tempestade, cala-te. E aí mais uma vez vai ter uma grande bonança. Você está passando hoje por tempos difíceis, mas o Senhor Jesus, Ele já está no controle de tudo. Está passando por esse período de pandemia, de coronavírus, está faltando comida talvez na tua casa, mas o Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo. Creia no Senhor Jesus somente. Amém? Coloquem-se de pé. Coloquem-se de pé. Você que está nos assistindo pela internet, agora, se você quer entregar a vida para o Senhor Jesus, faça isso agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero fazer uma oração, na verdade, com cada pessoa aqui neste lugar. E eu quero chamar todos a virem aqui à frente, por gentileza. Venham aqui à frente. Venham aqui à frente, por gentileza. Por favor, venham aqui à frente. Venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração para Deus Ele fortalecer a vida de cada pessoa. Pode se aproximar, aproximem-se mais do altar. Isso. Vocês creem que o Senhor Jesus Ele fala? Só uma pessoa acredita. O Senhor Jesus Ele fala. Muda o fundo, meu filho. O Senhor Jesus, Ele fala neste lugar. Eu gostaria que nesse momento você colocasse a sua mão sobre o local do seu coração, se desligasse de qualquer coisa agora, não ficasse mais com o seu pensamento lá na tua casa, naquela preocupação. Só permita com que o Espírito Santo Ele fale contigo nesta noite. Permita com que o Espírito da verdade Ele fale com você nesta noite. Amém? Porque eu vou orar pela tua vida. Eu vou pedir para que você ore assim comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento eu dou legalidade
para que o Espírito Santo, ele fale através do profeta. Fala comigo agora, eu te peço, em nome de Jesus. Agora neste momento você vai começar a falar com Deus agora. Erga as tuas mãos aos céus agora neste momento. Isso, erga as tuas mãos aos céus, que o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento agora eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor está aqui neste lugar. Pai querido, Deus de Israel, Espírito da verdade, fala com teu povo aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Alamaço e cantei, andalamantou e alamas, ele alamaçou e cantei, andalamantou. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, vem agora e começa a falar. Eu dou legalidade e liberdade para ti, Espírito Santo. Fala agora com cada pessoa que está aqui agora, eu te peço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Bendito seja teu santo nome, meu Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, eu apresento agora a vida desta mulher que veio aqui na tua casa, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, eu sei, o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, vai falar e já está falando com ela, meu Deus. Espírito da verdade, eu não sei qual foi o motivo dela ter vindo na tua casa. Eu sei, mas uma coisa eu sei, que ela veio buscar a tua presença, ela veio atrás de uma resposta neste lugar, e eu sei que hoje o Senhor vai falar com ela agora, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu santo nome, meu Deus, Deus de Israel. Alamassou e cantei, andalamantou e alamas, ele alamantou e alamassou e cantei, andalamantou. O Espírito Santo de Deus, nesta noite ele fala ao meu espírito e manda dizer para a senhora mulher, assim como o Senhor disse para Pedro, homem de pequena fé. Mas ele te diz isso porque muitas vezes tu ainda duvida no teu coração que ele tem poder para transformar aquele de lá de dentro da tua casa. Tantas coisas têm acontecido lá dentro do teu lar, quantas contendas têm acontecido lá dentro do teu lar, e mesmo assim o Senhor lhe tem falado contigo, não só aqui, mas tem falado contigo também em outros lugares. Louvado seja teu santo nome, meu Pai. Fala mais, Deus, fala mais, porque eu ouço a tua voz agora. Eu ouço a tua voz agora. Alamassou e cantei, andalamantou e alamassou e cantei. Deus manda dizer para a senhora, não tenha medo, porque quem protege ele sou eu. Sou eu que protejo ele. Não existe só um joelho dobrado, mas tem mais de um joelho dobrado. Louvado seja teu santo nome. Talvez ainda exista uma incredulidade, mas o Deus, ele quer falar mais ainda no íntimo seu, para a senhora saber que é Deus que está falando. Ainda quando a senhora entrou nesta igreja, ainda estava um pouco de dúvida no seu coração, mas a senhora disse, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, no seu coração a senhora falou, Deus, fala comigo, eu te peço agora. E assim, para mostrar que é ele que fala com a senhora agora, ele lhe dá essa resposta, eu protejo ele. Eu protejo a vida do teu filho. Louvado seja teu santo nome, Deus. Ó Deus de Israel, tu estás aqui neste lugar, meu Senhor amado. Começa a encher esse lugar agora que eu te peço, meu Pai.
Ó Deus Todo-Poderoso, enche agora esse lugar, enche esse lugar com a tua presença aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora todo mal seja repreendido agora, toda opressão seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, alamassou e cantei, andalamantou e alamassou. Ah, Deus de Israel, Tu está aqui neste lugar. Ah, meu Deus, como esse jovem tem um coração tão manso, Senhor. O Senhor Jesus, Ele mostra a mansidão do teu coração. Como tu és uma pessoa ensinável. O Senhor Jesus, Ele ainda me fala, o Espírito da verdade, Ele ainda me fala agora, para que você desça na presença dEle. Volte para a presença dEle de verdade, para que você adore Ele de verdade. Se tu soubesse os projetos que Deus está me mostrando agora na tua vida, tu não vai ser pequeno diante dos homens. Deus, Ele me mostra agora, Ele mostra agora para mim exatamente o que em breve Ele vai fazer na tua vida. Tu não vai passar tanto tempo onde tu está. Tu será tão cobiçado. Os empresários, as pessoas vão querer, porque Deus, Ele te deu um talento muito grande. E tu sabe que talento é esse. O Deus, Ele te deu um talento uma habilidade tão grande nas tuas mãos. E o Senhor Jesus agora, Ele manda eu ungir a tua mão. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aonde Ele agora tocar, a mão dEle, meu Deus, Ele vai prosperar. Eu te peço, meu Pai, aonde Ele tocar, com essa habilidade que o Senhor deu para as mãos dEle, meu Deus, Ele vai prosperar e vai crescer, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele fala neste lugar. Então fala, Senhor, mais ainda, receba a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu estás aqui neste lugar. Bendito seja Teu santo nome, meu Deus. Alamassou e cantei, andalamantou, e alamassou e cantei, e andalamantou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir, glória a Deus. Volte para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não esquecendo que, como mudou, tem um decreto aí do governo, então tudo está fechando às 9 horas, correto? Então o culto dia de domingo, por enquanto, vai ser às 6 horas, às 18 horas, e quarta e sexta vai começar às 6h30, às 18h30. Então não esqueça, quarta-feira, 18h30, estejam aqui, que Deus Ele vai abençoar muito a tua vida. Nesse momento nós vamos ofertar para a casa de Deus. A importância de nós ofertarmos na casa do Senhor e sermos fiéis a Ele. Que o Senhor Jesus, Ele estava junto ao altar, estava vendo todos aqueles que estavam ofertando. A Bíblia vai dizer que então os discípulos começaram a olhar para aquelas ofertas que os ricos depositavam, mas o Senhor Jesus vai olhar para uma viúva que deu apenas 2 moedas. 2 moedas. E aí Ele vai dizer: essa daí deu mais do que todos, porque os ricos deram o resto, mas ela deu tudo que ela tinha. Então quando você dá o seu melhor para Deus, você dá tudo aquilo que você tem de melhor para Ele, Deus Ele abençoa a tua vida e Ele multiplica e Ele prospera. Então esse é o momento de você abençoar o reino de Deus, a obra do Senhor.
Se você não tem um impresso do santo dízimo da oferta, só você pedir para a obreira que ela vai entregar para você. Nós ainda estamos com o propósito da construção do templo do Senhor. Se você quiser fazer uma oferta para nós reformarmos a igreja e pintarmos a igreja, Deus, Ele vai abençoar muito a tua vida. Você que vai devolver o dízimo, a oferta do Senhor, coloque-se de pé, por gentileza. Coloquem-se de pé. Você que vai ofertar, vem aqui à frente. Você que vai devolver o santo dízimo, se aproxime aqui do altar. Apresente a Deus aí a tua oferta, o teu santo dízimo. Erga os céus. Senhor Deus, eterno Pai, eu apresento agora a cada pessoa que vai ofertar na tua casa, vai devolver o santo dízimo, a oferta do Senhor. Abençoa, multiplica, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Pode ofertar. Senhor, quem ordenou, colhe os frutos que plantar, pois hoje é dia de pesca, pesca maravilhosa Deus tem para você. Glória a Deus. Estamos tendo oração do meio-dia de segunda a sexta-feira, viu? Oração do meio-dia, venha, que Deus Ele fala, Deus Ele quer falar com você. Venha aqui na oração do meio-dia, faça-se com as mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todo sempre. Todos juntos vamos dizer bem alto e bem forte: restitui. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.